Tarde Especial. A gente vai seguindo aqui na sequência do programa. Olha, eu vou comentar daqui a pouquinho aqui as muitíssimas mensagens que vocês estão enviando ao programa de hoje, tá bem? Mas eu preciso agora apresentar também convidados especiais que já chegaram, que já estão conosco aqui nesse instante em nosso programa. E eu quero aqui trazer esses convidados e anunciá-los da seguinte forma. Eles estão à frente de um programa chamado Virtus. É um programa direcionado aos homens, à formação dos homens. E atenção, mulheres que agora me escutam, mães e pais que agora me escutam. Nós vamos falar hoje sobre formação de homens a partir já também de pequenos, não é? E eu vou receber, e já recebo aqui com muito gosto, o Cadu Alencar. Cadu Alencar, casado há 12 anos. Foi policial militar do Distrito Federal durante 15 anos, especialista em segurança de dignatários, instrutor de defesa pessoal, especialista em inteligência policial e patrulhamento de alto risco. Cadu, você faz parte do BOPE, inclusive. Seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde, meu amigo Ronaldo. Graças a Deus, tudo bem, tudo certo. Sim, fiz parte do BOPE, né? Foram 10 anos lá dentro, servindo, ralando, treinando, aprendi muitas coisas lá dentro. E servindo ao país, né? Porque sim, está ali a serviço do próprio país, né? Exatamente, principalmente Brasília. Sim, vamos lá. E também está aqui conosco, estava com saudade dele, o Washington Meirelles, casado há 13 anos. O Washington é sargento da PM de Goiás com mais de 12 anos de experiência, especialista em patrulhamento tático, urbano e rural, defesa residencial, instrutor de tiro. E, por meio do programa Virtus, é um apostolado que visa resgatar os valores e virtudes masculinas, tem anunciado o que é verdadeiramente a masculinidade, seus desafios e missões próprias. Olha, eu estou aqui felicíssimo de recebê-los. Tudo bem, Washington? Tudo bem, graças a Deus. Grande prazer estar aqui, grande prazer retornar a esse lugar tão abençoado. Muita saudade. Só de entrar aqui o coração já bate mais forte. Quando você era recém-casado, a sua esposa trabalhava aqui conosco na Canção Nova. Exatamente, trabalhou durante alguns anos como relações públicas da Canção Nova. Exato. E aí eu olho hoje para a história de vocês e pessoas engajadas na evangelização, com funções importantes na sociedade, trabalhos importantes na sociedade, mas além daquilo que vocês profissionalmente fazem, vocês hoje estão imbuídos também de um propósito. Eu já tinha conversado com o Cadu num programa da TV Canção Nova, Além da Notícia, uma entrevista muito especial, exatamente para falar sobre masculinidade, não foi, Cadu? Exatamente. A formação do homem, não é? Exatamente. O Cadu e o Washington, o que é, apresenta pra gente este programa chamado Virtus, e como é que vocês põem em prática este trabalho hoje de formação dos homens. E o termo correto e adequado é esse mesmo? Formação de homens? Isso. O programa Virtus, ele nasce primeiramente do nosso desejo de nos identificarmos como verdadeiros homens. Homens que vivem conforme o desejo de nosso Senhor. Como que é hoje esse chamado à masculinidade? O que compõe essa masculinidade? E nós entendemos, Ronaldo, que os 3 P's que compõem a masculinidade precisam ser vividos: prover, proteger e procriar. E nós entendemos que a partir do exercício desses 3 P's nós poderíamos ser homens melhores. E a partir da nossa busca de nos tornarmos esses homens que vivem esses elementos, nós, eu e Cadu, em conjunto, formamos o programa Virtus, com o intuito de também transmitir essa vivência da verdadeira masculinidade aos outros homens. Bom, isso porque a gente constatou, imagino que vocês também, na sociedade, uma falha, não é, Cadu? Enorme, uma falha que a gente vê assim, por onde começar, né? Foi um grande amigo nosso que nos apresentou, né? O Vini, do Imagodei, né? E ali a gente sentiu um chamado, que era o que a gente estava falando agora sobre a vocação, né? Pra gente ficou muito nítido que Deus estava chamando a gente para tentar preencher um pouco dessa lacuna que tem ficado, né? As coisas básicas na sociedade, a atitude masculina, né? Que não se resume a ser grande e forte, ter uma barba, isso são sinais externos, né? Que nada tem relação com aquilo que Deus espera da gente, que é o básico, que é no dia a dia, a gente agir exatamente do jeito que Ele quer, dentro de casa, no trabalho, é viver dessa forma. Virtus, gente, em latim significa virtude, não é? Que é uma qualidade moral propriamente humana que inclina o indivíduo à prática do bem e o impulsiona a dar o melhor de si em cada ação. Como é na prática
vocês fazem hoje esse trabalho? Como é que esse programa, esse projeto Virtus é implementado? Com quem vocês trabalham? Como vocês trabalham esse projeto? Bom, nós partimos dessa tentativa, né, dessa busca de viver a nossa masculinidade, e a partir da nossa experiência de rua, nós juntamos esses elementos. Falar da masculinidade e ensinar homens a como se proteger. Então nós falamos desses 3 P's: prover, proteger e procriar. A maioria dos homens trabalham, provê suas famílias, procriaram e criam os seus filhos. E proteger? Será se todos têm conhecimentos técnicos de como proteger a sua família? A falha maior está aí? A falha maior está aí. Uma das grandes falhas está aí. E o mais interessante é que muitas vezes, quando os homens começam a ter esse contato, se sentem até mal, porque vão identificando momentos em que deixaram de proteger as suas famílias. Então se sentem até diminuídos. Mas nós estamos aí justamente para ajudá-los, ensiná-los técnicas, como juntar oração e proteção da sua família. Nas ruas também, no trabalho de vocês como militares, também vocês devem ter constatado as falhas no caráter do homem. Aliás, a força lida mais com homens do que com mulheres nas ruas, não é? Então se percebe que os homens têm mais falha no caráter, é isso? Seria? Eu acho que o que a gente vê, assim, 95% da população carcerária é composta por homens. Masculino. Então a gente percebe o seguinte: o homem, para ele, o menino nasce, mas para ele ser oficialmente um homem, ele precisa ter exemplos. Ele precisa ter um pai, um tio, um avô, alguém que mostre para ele o que é ser homem. A gente não nasce pronto, a gente vai sendo formado ao longo da vida. E o que eu pude ver ao longo da minha carreira é que há uma ausência enorme, né? Enorme. Pude levar menores de idade em casa para ver, porque eu queria ver qual era a realidade. E ali, de todos que eu consegui levar, só tinha um que tinha pai. O resto, ou o pai estava preso, ou não sabia quem era o pai, uma realidade totalmente distorcida. E aí, o que a gente vê assim é o efeito, porque como o homem está em grande quantidade no mercado de trabalho, está nas ruas, a gente lida muito mais com isso. E aí a gente percebe um pouco do porquê dos crimes, que são meninos que foram crescendo e não acharam uma autoridade, uma referência do que deveria ser feito, e eles vão testando alguma coisa, mas no fundo todos eles estão querendo uma referência. Um homem que eles possam se espelhar, aquele cara que eles olhem e falam: eu quero ser igual a esse camarada aqui, e que hoje é preenchido pelo traficante da esquina, porque o pai não está lá. Virtude. É tudo que uma mulher quer encontrar no homem, mas é tudo também que uma família precisa no seu pai, não é? Exatamente. E como trabalhar isso, hein, Washington? Hoje nós estamos com um programa chamado Virtus nas Escolas, onde nós vamos às escolas falar sobre combate ao bullying, o combate às drogas, contra a cultura do autoextermínio, né? O combate ao autoextermínio. E hoje nós conseguimos enxergar, a partir deste trabalho, a falta que um homem faz dentro de casa, dentro do lar. Ambos são extremamente importantes, mas como o Cadu falou, essa referência de masculinidade, essa referência que vai conduzir à fortaleza, falta muito. E em grande maioria das escolas que nós estamos indo, quando a gente conversa com as crianças, muitos têm os pais que já estão presos, muitos têm primos que já estão presos, muitos se gabam de ter parentes que fazem parte do crime organizado, né? De facções. Então, infelizmente, quando não se tem bons homens dentro de um lar, a referência vai ser outra. E aí vai se achar a referência no traficante. O traficante, infelizmente, ele passa para aquelas crianças uma certa fortaleza. É aquele cara que tem dinheiro, é aquele cara que tem um certo poder, mas acaba se tendo uma referência errada do que de fato é uma verdadeira fortaleza. E também você fala disso, de ter dentro de casa um homem, e muitas vezes esse homem pode até estar dentro de casa, mas não é virtuoso. É porque também eu conheço pesquisas que dizem que aquele pai que está dentro de casa, mas que não é um exemplo, é como uma ausência muito grande. E isto também induz, não quer dizer que é uma regra, mas induz o filho, ou pode levar o filho a sofrer muito as consequências da ausência deste pai virtuoso no mundo do crime, inclusive com complexos de identidade, sem saber quem ele é.
né? Muitas coisas, questões de suicídio, exatamente porque mesmo um homem, um pai, estando presente, se não é virtuoso, aquilo é danoso para a família. Tem o livro, né? Sim. Eu acho que da outra vez que a gente estava na entrevista, até trouxe, ele é um pequenininho, da coleção Virtus, né? E lá no volume 7 fala sobre crise de paternidade, e lá tem um estudo realizado nos Estados Unidos e Europa, acho que da década de 60, 70 e 80, se eu não me engano, dos efeitos, os quadrantes de quem tinha o pai presente, o pai que estava em casa mas não era presente, não tinha um relacionamento direto com o menino, quando o pai não morava em casa e quando o pai era falecido. Quando o pai é falecido, ele é o segundo melhor, até mesmo do que o pai que está em casa. Porque existia, e aquilo foi tirado do menino sem que fosse a vontade do pai. Mas o pai estando em casa, mas é televisão e celular o tempo inteiro. E uma das coisas que a gente tem percebido nas formações é o efeito no matrimônio. Por quê? A mulher, quando ela se apaixona pelo rapaz, é pelas características masculinas dele. É um rapaz, né, que é impetuoso, aquela coisa, tudo. Só que vai chegando em casa e o camarada esquece disso. E ele deixa de ser aquele porto seguro para a mulher. Aí quando a gente começa... Isto é, a mulher quando se apaixona por um homem, ela se apaixona por alguém que tem uma imagem forte. Sim. E quando essa pessoa, dentro de casa, muda, e aquela mulher, ela tem necessidade dela ser a figura forte na casa, e aquele homem é a figura fraca, aí realmente as crises. Inversão de papéis. Inversão de papéis. É a questão do menino ficar perdido. Quem é a autoridade aqui? E aliás, eu já li e estudei sobre isso. Pai fraco, mãe forte, origina muito questões de homossexualidade hoje. Sim. Mãe forte, pai fraco. Nós costumamos dizer que existem muitas crianças que são órfãos de pais vivos. O pai está dentro de casa, mas parece que não está. E uma característica muito interessante da mulher, a mulher ela não costuma deixar espaços. Aonde há um vácuo, ela vai fazer. Ela não vai deixar. Se a louça está suja, ela vai lavar. Uhum. Ela pede para a criança, lava a louça. Se não lavar, ela vai lavar. E se o pai não faz o papel dele, a mãe vai fazer. Eu fui criado por uma mãe solo. E minha mãe, acho que há 2 semanas atrás, ela virou para mim e falou assim, meu filho, eu fui uma boa mãe, porque eu fui pai e mãe. Eu não, mãe. A senhora não foi pai. A senhora foi mãe. E a senhora foi uma mãe como uma guerreira. Uhum. Mas muitas coisas do que um pai faz, a senhora não fazia. E aí, na formação militar, eu aprendi muito. Na convivência com os tios, eu aprendi muito. Mas, infelizmente, mesmo que a mãe se dedique o máximo possível, haverá uma lacuna. Haverá coisas em que só um homem poderá ensinar para outro homem. Como diz a Bíblia, ferro afia ferro. Então, aquele espaço vai ficar vago. E aí é quando a gente vai começar a notar alguns desvios. Porque ali tem um espaço que precisa ser preenchido. Somente a presença de um outro homem vai preencher aquilo dali. Bom, e você falando tudo isso aí, eu fiquei pensando, e por isso também, em consequência disso, quantas mães com enfermidades, quantas mães estouradas, cansadas, quantas mães que chegam esgotadas a um esgotamento mental com muitos problemas, porque assumiram essa sobrecarga ao longo da vida. Também refletindo isso no organismo, no corpo, ao envelhecer, né? Por isso, também pela sobrecarga. Mas vamos lá. O Virtus, é possível que se encontre algo sobre o Virtus nas redes sociais agora. Nós estamos falando para o Brasil inteiro. E, aliás, deixa eu dizer uma coisa. Se você é de Brasília e se for homem, segunda-feira nós temos um encontro marcado com esses 2 rapazes que estão aqui na formação para homens do projeto Homens Fortes e Corajosos da Canção Nova aqui em Brasília, na próxima segunda-feira, 7h30 da noite, aqui na sede da Canção Nova. Eu sempre brinco, é só para homem, não adianta vir mulher, porque se vier a gente vai pedir para ficar na capela intercedendo, que lá no auditório só vão subir os homens. Então segunda-feira à noite, o Cadu e o Washington estarão falando do projeto Virtus e falando para homens aqui no nosso encontro com homens da Canção Nova. Mas vamos lá, é possível encontrar algo sobre o Virtus na internet? A gente tem nosso perfil no Instagram, @programa Virtus, né, que a gente está começando a construir, né, porque o dom que Deus deu pra gente é da fala, né? Não é o da tecnologia ainda. Então a gente está, aos poucos a gente vai complementando, mas lá tem essas informações, e para que as mulheres não fiquem tão tristes, né? Excepcionalmente, né, de vez em quando a gente abre uma formação para as mulheres, como a gente fez
2 vezes, né, que a gente fez. 2 vezes. É uma aqui no After School e a outra lá para a comunidade Nova Aliança, né? Foram 80 mulheres lá, né? Exatamente. Agora, quando vocês abrem formação para as mulheres, vocês falam sobre o quê? Porque a mulher, ela também é uma protagonista no que diz respeito à segurança familiar. Só que a mulher, ela não é a responsável pela segurança da família, mas ela pode ser auxílio ao homem em fazer uma proteção, né? Existem muitos pontos específicos em que ambos podem atuar junto. Por exemplo, Ronaldo, existe uma forma segura de se colocar uma criança em uma cadeirinha no carro quando estão juntos o casal. O homem vai fazer a segurança. Nesse momento, a mulher, ela vai colocar a criança na cadeirinha, ela que vai atar, enquanto o homem faz a proteção. Numa proteção residencial, por exemplo, existem especificidades que a mulher pode cuidar. A mulher, ela é mais observadora. Então, por exemplo, a mulher que está mais tempo em casa, ela viu, opa, uma pessoa passou uma vez aqui e passou novamente olhando para dentro de casa. Algo não está certo. Então, aí ela já chama a atenção do homem. Amor, olha, alguém está vigiando a nossa casa. Então, a mulher, ela tem a graça da percepção mais aguçada. Então, a mulher pode sim ajudar. Então, no curso para mulheres, a gente traz esses detalhes para que elas sejam também auxiliar do homem na proteção do lar. E tem um outro detalhe que a gente pede a sabedoria das mulheres. Porque, às vezes, a gente se deparou com mulheres que estavam, assim, querendo desistir do matrimônio. Porque Exatamente. o camarada não se movia. Uhum. E aí a gente pede o quê? A misericórdia, né? Tenha caridade com seu marido e o ajude. Seja sábia e edifique Isso, seu lar, ajude- tendo paciência com o cara. Ajude a ser aquele homem que você deseja. Exato. Que você quer, Exatamente. não é? Exato. Traz ele pra gente aqui, pra gente começar a ajudar, porque a gente é melhor do que alguém? Não, Deus nos chamou e a gente tá aprendendo no caminho. Só que a gente começa a ver os benefícios a partir do matrimônio de cada um. Né? Nossas esposas, né, que estão colhendo hoje os frutos porque casaram com 2 meninos que foram se tornando homens a partir da paciência que elas tiveram com a gente, de entender assim, calma que um dia melhora. E a gente quer trazer isso, então a gente fala para a mulher aquele exemplo prático, né? Uma mulher consegue abrir uma lata de azeitona, mas por que não levar pro cara para ele se sentir um pouco ali? Ah, aquela torneira que tá pingando só tem 6 meses, pô. 6 meses? O que é 6 meses pingando uma torneira, né? Calma aí, não chama o marido de aluguel ainda não, né? Chama o seu marido. Chama o seu marido, né? Para poder fazer isso, mas a gente com o intuito de fazer o quê? Com que as mulheres, com aquela sabedoria básica, vai empurrando o cara pro lugar certo, traz ele para cá, porque quando a gente faz nossos eventos, a gente quer criar laços e nascem amizades, a gente faz isso dentro de comunidades, fortalece, porque é o meio masculino, é aquele onde a gente agrega o cara e mostra para ele assim, ó, você é bom naquilo ali, ó. Segue naquele rumo e fica aqui com a gente. Eu estou vendo aqui dos princípios propagados pelo programa Virtus: autodomínio, prudência, justiça, fortaleza, coragem, masculinidade. Como resumir isso aqui? Masculinidade. Tudo isso está dentro da masculinidade. Quando o homem se encontra com a sua masculinidade, ele vai encontrar todos esses princípios. Um verdadeiro homem, ele tem autodomínio. Um verdadeiro homem, ele é forte, mas ele sabe o momento de empregar a sua força. Um verdadeiro homem, ele é corajoso, mas ele sabe que coragem nada tem a ver com valentia. Um verdadeiro homem, ele sabe que ele não precisa ser sensível ao extremo, mas ele também não precisa ser um troglodita. Tá bem aqui no meio, tá na balança. Então tudo isso vai desaguar numa verdadeira masculinidade. Um verdadeiro homem é aquele forte que vai para a academia, que malha, mas ele coloca tudo isso em virtude da sua família. Não é aquele que está cultuando o corpo. Para quem tem acompanhado a formação do Padre Paulo Estovir, O curso dele, o curso, espetacular. ele tem falado muito sobre essa questão da testosterona. Machonaria, Ele fala né? da machosfera, né? Machosfera. Ele fala da machosfera. Do pastor. Porque né? também se criou um estereótipo de homem. Ah, não, o homem verdadeiro é aquele que é fortão, é aquele que é barbudão e sei lá o quê, mas não tem espiritualidade nenhuma. O verdadeiro homem é aquele que se ajoelha, mas ele também sabe o momento de ficar de pé. Porque nós seguimos a quem? A Jesus Cristo, que foi o cordeiro, que é o cordeiro manso e humilde, mas também é o leão de Judá, é forte. É aquele que tirou os vendilhões do templo, mas que soube ser amável sempre, mas se impôs também. Esse é o verdadeiro homem. É aí que deságua a verdadeira masculinidade. Fé, espiritualidade, força. É aí que está o homem. Vamos lá, vocês têm aqui
nos temas abordados, vocês têm resgate da masculinidade. Agora, vocês fazem trabalho tanto com homens já formados, também com crianças, não é? Sim. Como é que é isso? A parte das crianças, né? Tem um projeto Virtus nas escolas, que é uma semente que está sendo plantada. Vocês vão às escolas? Estamos indo já, foram quase 10. Quase 10 escolas públicas. E quem chamam? São os diretores? São diretores e professores, né? Professores, que vão sabendo, né? Teve palestra aqui na coordenadores regional, pedagógicos. coordenador pedagógico. Nós iniciamos esse trabalho bem recentemente e como tem gerado frutos, Ronaldo? Porque, como eu te falei, a gente consegue ver ali a ausência do pai, né? Quando a gente vê crianças tão precoces. Ronaldo, a gente tem relatos de crianças de 8 anos que já estão namorando ali dentro das escolas. Crianças de 7, de 8 anos que já têm acesso a drogas. Isto é, desvirtuadas. Desvirtuadas. Então nós iniciamos esse trabalho com uma sementinha, vimos que é indispensável hoje fazer um trabalho desse. Estamos, por enquanto, nas escolas públicas, mas queremos atingir mais, né? Ir para as escolas particulares, cívicos militares, aonde formos chamados. Igrejas. Nas paróquias, né? Tem nas padres, né? A gente tem se colocado à disposição dos párocos, né? E a gente tem a experiência do Sursum Corda, né? Do colégio, né? Onde nossos filhos estudam, onde eu dou aula, e lá eu dou aula de artes marciais para eles. Então, dentro do tatame, a disciplina é muito rígida. E a gente explica por quê. E onde a gente trabalha os meninos? No controle emocional. Por quê? Lá no Sandá, né, no boxe chinês, é uma arte que trabalha soco, chute e queda. E aí a gente sempre tem a oportunidade na hora do sparring, na hora da luta, tá, uns amigos, alguém leva um soco e fica com raiva. E é a hora que eu interrompo a luta. Se controla e ali a gente faz esse trabalho. Chegou lá, esqueceu o equipamento, flexão, todo mundo pro chão. E a gente vai trazendo a ordem para a vida deles, eles entendendo o que é necessário. E lá a gente tem conversa com eles sobre o que é ser homem. Qual é o seu papel? Vai aprender a dar soco, chute para quê? Primeiro, para se controlar. Segundo, para cuidar do corpo. E terceiro, para, se precisar, você sabe se defender. Defender a mãe, defender os irmãos, defender os filhos, a esposa quando tiverem grandes. Isso aí a gente vai cobrando deles. E aos poucos, com o passar do tempo, a gente vai vendo os efeitos, né, nos pais. Tudo que a gente faz, né, a gente sempre quer receber o feedback. E lá dentro os pais têm trazido isso, né, da disciplina, como os meninos mudaram, porque eu cobro eles na aula de matemática, porque se o professor vier falar para mim que eles bagunçaram lá, eles vão pagar dentro do tatame. Porque para aprender, e eu falo, né, para entrar no meu tatame, você vai ter que seguir as regras, e as regras são essas, da masculinidade. E eu fico imaginando que um pai e uma mãe que vê uma criança que recebe essa formação, depois de um certo tempo, chegando em casa, do jeito que já está se portando, eu fico imaginando que o pai e a mãe estão dizendo, poxa, esse menino ele está com jeito de homem já. Ele tem atitude de homem, é uma criança, já tem jeito de homem, atitude de homem, responsabilidade de homem, comportamento de homem. Aliás, esse vai ser o tema que nós vamos abordar aqui na formação de sábado à noite, de segunda-feira à noite, com os homens aqui em Brasília, não é? Olha, a postura masculina diante dos perigos do mundo. E, aliás, uma das coisas que eu tenho escutado muito, porque a gente escuta os pais, escuta mães, escuta avós e avós. Uma avó que eu escutei recentemente me dizia assim, meu filho, eu não sei o que fazer para ajudar a minha filha. Ela tem um filho que é um menino de 17, 18 anos, mas ele é mole. É um menino sem postura de homem, sem jeito de homem, sem atitude de homem para nada. É mole, Ronaldo. Meu neto é um homem mole. A gente tem visto isso acontecer muito. Rapazes e até já pessoas chegando a uma idade mais adulta, um jovem adulto, sem postura de homem. Vocês também constatam isso, né? Demais. Muito. Como você mesmo mencionou, a questão das dificuldades de hoje. Quais são as dificuldades de hoje? Um homem se encontrar como homem de verdade hoje é muito difícil, porque vem uma parte que diz que o homem de verdade ele é tóxico, né? Agora tem esse termo. Masculinidade tóxica. O verdadeiro homem hoje é visto como tóxico. O homem virtuoso, o homem que carrega todos esses princípios são vistos como Você sabe que esses são termos utilizados hoje para destruir justamente as virtudes. Desconstruir tudo. Para desconstruir aqueles valores
que a nossa sociedade foi construída, que nós aqui aprendemos dos nossos pais. E a gente erra de novo. Por quê? Porque a gente está permitindo. A partir do momento que a gente se levanta e fala, não, acabou isso aqui. Eu falei que a gente estava na reunião agora, né? E a gente dá o exemplo da política. Se tivesse homem de verdade, agindo como homem, fazendo o que deve fazer, a gente não estava na situação que a gente está. Porque só se pensa em si próprio, nos seus desejos. Quero comer bem, viver bem. Isso é básico de todo mundo, mas... E o que estão lá para fazer? Que era para fazer pelo próximo? Que é fazer aquilo ali que realmente ele foi escolhido para fazer. E a gente não tem, e isso está em todos os lugares. A gente vê, tem um acampamento São José, né, que a gente tem a graça de participar com eles em Unai. Está indo para a terceira edição. Né? A gente vai para uma fazenda, cada um dorme na sua barraca, a gente faz formações, tem missa, tem muitas atividades interessantes lá. E a gente vai vendo, e a partir até das partilhas dos homens. De ter o desejo, porque Deus plantou isso na gente. E a partir do momento que a gente começa a mexer naquela ferida, tem uns que vêm mesmo e falam, eu quero buscar isso, só que eu não sei como. E é aí onde entra, né, a graça de Deus, que a gente tem levado isso, né, o básico para o cara conseguir ser um homem. Enquanto vocês estão falando aí, a gente está mostrando fotografias diversas. Para quem está nos acompanhando agora no canal do YouTube com imagens, nós estamos mostrando aqui as atividades que vocês promovem nas paróquias, na fazenda, imagino aí, nas escolas, o que vocês fazem com essa juventude. As metodologias todas que vocês utilizam, tanto na questão da luta. Por que é importante a questão da luta do corpo, o homem, saber usar o seu corpo, mas saber usar dentro de todos os parâmetros para se defender, para defender sua família, para ter uma postura de homem também? A gente olha isso a partir da sala de aula. É pensar assim, às vezes eu sei que eu passei, né? Às vezes vocês passaram por isso. Na hora das dúvidas, as professoras, quem está com dúvida? Você estava, mas não tinha coragem de falar. Aí você passa o conteúdo, você não sabe, você fica sem aquele conhecimento porque tinha medo de perguntar e chegar lá o colega começar a rir. E aí você é constrangido com aquilo. Quando a gente começa a lutar, a gente começa a saber quem a gente é. A gente começa a ficar seguro de si, sem arrogância. Eu começo a pensar, eu sei do que eu sou capaz e o que eu posso fazer. E a gente aprende a entender o seguinte, se alguém rir, aquilo não vai te abalar mais, porque você sabe quem você é. Agora, se eu tô num lugar e a gente vê isso constantemente, a gente tá num lugar e alguém desrespeita a nossa esposa, os filhos, qualquer pessoa que esteja sob seu cuidado, e você não sabe o que fazer, o outro vai fazer o que quiser, e a partir daquele momento, se tá o casal, alguém mexe com a esposa, e ele sai de lá desmoralizado, talvez aquele matrimônio se acabe, porque a mulher que tinha o porto seguro do lado dela, viu que aquele porto não é tão seguro. E aí começa as decepções. E aí o camarada vai embora se sentindo muito mal. Meu Deus, eu não fiz nada. E o medo, a adrenalina que a gente fala na hora do confronto, que a mãozinha começa a tremer, né? Aquilo ali é adrenalina. Ela tá pronta para fazer aquilo que você treinou para fazer. Se você é velocista, você vai bater recorde de velocidade. E o Usain Bolt vai parecer uma tartaruga perto de você. Se você é um lutador, você vai responder, porque quando a gente treina, a gente tá lá fazendo sparring, saindo na mão, o batimento tá alto, a adrenalina, a gente aprende a controlar aquilo. Mas se o cara não faz nada, ele vai ficar igual o Chaves, né? Vai parar lá e vai ficar... Travado. Travou, não faz nada. E aquilo como é que faz? E isso que a gente tá falando de uma situação simples de rua. E outras questões que a gente trata, né? Segunda-feira a gente vai falar melhor sobre isso lá, para o pessoal entender assim, que são pequenas atitudes. E não é assim, eu quero ser homem. Ótimo, esse é o primeiro passo. Agora vamos começar esse processo. É um processo que se inicia. Não é de um dia para o outro. Agora eu sou homem, vamos pegar uma medalha e falar, pronto, você está formado, agora você é homem. Não, a gente vai para a caminhada, Deus é que vai dar para a gente. A gente se junta para que uns possam corrigir os outros. Ó, amiga é para isso, né? Chama no canto e fala, você tá errado, viu? Isso aí que você fez tá errado. Coisa de homem. Pequenos detalhes é que forjam um homem assim. E as artes marciais, elas trazem princípios que, se aplicado à vida, formam um homem. Como, por exemplo, ninguém entra num tatame, ninguém entra calçado. Você precisa respeitar aquele ambiente. Aquilo dali pro mestre, pro sensei, aquele lugar é sagrado. Ninguém pode entrar com calçado ali. Então a gente precisa trazer isso também para a nossa espiritualidade de igreja. Como é que a gente entra dentro de uma capela?
entra de qualquer forma, qualquer vestimenta. Não, peraí, aquilo dali é sagrado. As artes marciais te trazem um princípio de disciplina e hierarquia que se a gente aplica no dia a dia, todo homem deveria fazer artes marciais, deveria ter noções básicas, não somente pela questão da luta, mas por conta desses princípios que as artes marciais trazem. E a gente não conhece uma pessoa que praticou artes marciais e que diga o contrário de que aquilo fez um grande bem para ele. É impressionante. E se for um homem, mais ainda. Muito mais ainda. E claro, a gente sempre orienta assim. Porque procure um bom lugar para treinar. E é importante dizer também, não é, Cadu? É que tem pessoas que podem achar que praticar artes marciais é uma coisa violenta. É a mesma questão das armas. Como desdizer isso, né? Como desdizer isso? É a mesma questão das armas. Nós dois somos instrutores de armamento e tiro. E lidar com algo tão letal e ter controle sobre aquilo dali é a grande diferença. Uma arma por si só, ela não mata absolutamente ninguém. Eu posso colocar uma arma em cima dessa mesa aqui, ela vai passar centenas de anos aqui e não vai acontecer nada. Mas e quem está por trás dela? Então, eu como instrutor de armamento e tiro, uma das primeiras coisas que eu ensino é a mudança de mentalidade. Será se todos nós estamos aptos a utilizar uma arma? Todos nós temos psicológicos o suficiente para poder utilizar uma arma? Nós somos passíveis de treinar, mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Então, assim como as artes marciais, uma arma pode ser tão perigosa quanto um lutador de artes marciais ou vice-versa, mas tudo depende do controle de quem está operando aquilo dali. É o ser humano que precisa estar sob controle e equilíbrio. Sabendo o que está fazendo. E precisa saber quem ele é, não é? Exatamente. Parte daí o princípio. Sim. Vamos fazer assim, gente. Atenção. Os Homens de Brasília. É só pedir o link aqui, fazer sua inscrição no Simpla. É só uma inscrição para controle. É gratuita a participação na formação, só para a gente ter controle, mas tem que fazer inscrição. Pede aqui que a gente manda o link. E para quem não é de Brasília, eu vou lamentar muito, não é? Mas segunda-feira à noite, uma formação para homens, com o Cadu, com o Washington, que estão aqui agora falando conosco sobre o programa Virtus, Formação de Homens. E desde pequenininhos, eu imagino também que vocês vão dar uma boa pincelada sobre como educar os filhos, os meninos, os homens, não é? Para os pais que estiverem aqui também, não é? Então vamos falar tanto para os filhos quanto para os próprios machões que estiverem aqui também na segunda-feira à noite, e vai ser uma formação regada à espiritualidade. Você não pode perder, você que é homem aqui de Brasília, tá bom? E olha, agora entre nas redes sociais aí de vocês, do programa Virtus, para conhecer você de outras partes do Brasil também, porque inclusive vocês podem aceitar convites para dar formação em qualquer parte do Brasil, né? Vai depender se tem tempo, né? Vocês trabalham, são ocupadíssimos. Exatamente, como você falou, os que não estiverem aqui não irão participar dessa, mas nós aceitamos convites para outros estados, paróquias, seminários. Inclusive, esses dias a gente conversava com um sacerdote, que é o nosso desejo aí para os seminários, conversar com os seminaristas. Seminaristas, uau! Aqueles que estão em formação, que estão entrando, aqueles que... O padre é um homem, ele precisa dessa formação. Vocacional, né? Precisa. Os meninos que estão discernindo. Precisa. A gente ouve muito que está tendo muito problema com isso. Sim, sim. E eu imagino, e os padres que são, por exemplo, a gente recebe notícias de padres que sofreram violências, assassinados, como na semana passada aquele lá no norte do país, não é? E que se tivesse um mínimo de noção de defesa, não é? Como é? Autodefesa, não é? Autodefesa. Exatamente. Talvez pudesse ter conseguido se livrar, a gente não sabe. Né? Nós falamos muito sobre isso também, inclusive sobre esses atentados que acontecem em igrejas. Homens de verdade não permitem que isso aconteça. Eu já chamei a atenção, eu já vi algumas coisas dessas que eu falei, meu Deus, mas aquele monte de homem que estava ali ao redor do altar deixou aquele sujeito subir e fazer aquilo. Exatamente. Né? Faltou ali postura de homem para aqueles ministros da Eucaristia que estavam, para aqueles homens que estavam nos primeiros bancos, faltou postura de homem. E Se eu parto do princípio que eu defendo o meu lar com a minha própria vida, mas a igreja é meu lar. Sim. Ali está o sentido da minha vida. Para nós que somos católicos, cristãos, ali eu preciso defender com toda a minha vida. Absolutamente nada de ruim pode acontecer com aquele altar. Então nós homens somos chamados a proteger a nossa casa, nosso lar, mas a nossa paróquia, a nossa igreja, o nosso padre, que é quem traz Jesus a nós, quem consagra Jesus ali para nós. Então nós precisamos também agir como homem, com toda a nossa masculinidade nesses momentos. E é chamar a reflexão porque assim,
você pensar, se fosse seu filho, você ia fazer alguma coisa, tudo bem. Então aquele altar é um mero símbolo. Aí a gente levanta o questionamento sobre assim, de fato você tem sua fé? Você é católico? Você entende que aquilo ali não é só uma mesa? Que ali é o sagrado que está ali, é um altar de Nosso Senhor, e principalmente quando o próprio Jesus está em cima da mesa. A gente vê ninguém fazer nada com aquilo, então a gente percebe assim, tem a questão da covardia, tem o medo, mas tem também a falta de fé, de crer. Para muitos, e a gente faz muita gente pensar, você de fato acredita ou é só um simbolismo para você? Aquilo ali é só um pãozinho? É isso que você acredita? E poderíamos até dizer o seguinte, e ali por mais que tenha uma pessoa que não entenda a sacralidade do altar, mas se tiver um homem com postura de homem, ele vai reagir. Já ele tá vai, errado, ele vai né? agir. Ele já vai tá agir. errado, já deveria agir, tá? Sim, ok. Olha, obrigado, meninos, pela presença aqui. Até segunda-feira à noite, se Deus quiser. Até segunda-feira, Ronaldo, se Deus quiser. uma coisa a gente garante sempre. O cara, ele vai vir de um jeito e vai embora de outro. Em uma hora de conversa, ele vai entender algumas pequenas coisas que vão mudar a vida dele para sempre. Atenção, mulheres e esposas. Escutaram isso? Manda seu marido para essa formação de segunda-feira à noite aqui na Canção Nova. Você aqui de Brasília, tá? Lamento que seja só para quem é de Brasília, né? Mas vamos. Obrigado, Austin. Obrigado, Cadu. Prazer. Obrigado, Ronaldo. Nós que agradecemos.